Fala galera, vamos para mais uma aula meio ambiente hoje. A gente vai dividir em duas partes, meio ambiente. A gente chegando lá numa parte lá falando sobre fumaça, né, produção de fumaça, sobre manutenção no veículo, dá para a gente parar por aí e fazer o restante na aula seguinte. Então, meio ambiente, o que a gente precisa compreender, né? Resumindo, meio ambiente em uma página aqui. Resolução do CONTRAN 789 de 2020. Lá ela vai mencionar sobre a poluição ambiental causada por veículos automotores, vai falar também sobre emissão, né, sonora, emissão de gases, emissão de partículas, manutenção, que a gente já tem falado aí desde o início, né, manutenção preventiva do veículo, meio ambiente, né, num contexto atual, e a regulamentação do CONAMA sobre a poluição causada por veículos. O que é CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Falou, se caiu alguma questão lá falando sobre órgão responsável, né, sobre fiscalizar a poluição, geralmente vai entrar o CONAMA. Tem alguns outros, a gente vai ver lá mais para frente, mas basicamente é o CONAMA. Né? Então, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Vai ter o IBAMA também, né? Vai ter outros lá que é o Promote e o Proconv. Né? Então, vai ter alguns programas lá. E as relações interpessoais, né? Diferenças individuais e o indivíduo como um cidadão. Né? Então, resumimos aí meio ambiente em apenas um slide. Claro que a gente vai dar uma analisada, aí, vai dar uma reforçada sobre tudo isso. Né? Então, a primeira pergunta aí para a gente iniciar o conteúdo, né? Meio ambiente e cidadania. A primeira pergunta aí para a gente começar a falar sobre meio ambiente e cidadania é o básico, ser cidadão. O que é ser cidadão? Aí a gente começa a matéria. Ser cidadão, o que vem na mente de vocês quando a gente fala ser cidadão? E aí, pessoal? Geralmente a galera vai falar, né? Ser honesto, ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Né? A galera vai puxar por esse lado, ser cidadão. Né? Se a gente puxar pelo significado mesmo lá, que vem do latim, né, que é civitas, significa cidades. Né? Cidades. Porém, se a gente olhar lá no artigo 5 da Constituição Federal, vai falar: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Ou seja, são os direitos aí que a gente tem. O que eu sempre dou um exemplo, né? Falando, puxando para o trânsito. Quando tiver lá a gente dirigindo lá no trânsito, seja eu, ou seja qualquer um dos alunos aí, qualquer pessoa, qualquer um de nós lá no trânsito, quem tem mais direito lá? O direito vai ser igual entre todos, né? Então, o meu direito, o seu direito, o direito de todo mundo lá no trânsito vai ser exatamente o mesmo, né? E aqui uma árvore de conceitos. Todas as palavrinhas que tem nessa árvore de conceitos aqui, se a gente olhar, está ligado com o ser cidadão, né? Então, direitos, deveres, povo, sociedade, participação, bem, comunidade, exercício, cidadão, poder, participação, liberdade, ações, governo, respeito, tudo o que está aqui escrito nessa árvore tem ligação com o ser cidadão. Ser cidadão então, pode cair interpretações em cima disso lá no teste de vocês. O respeito entre as diferentes culturas, né, puxando para a questão do trânsito, é você respeitar o outro indivíduo, outra pessoa que está lá no outro carro e ter noção de que a forma que aquela pessoa vai pensar vai ser completamente diferente da sua forma de pensar. Na prática, a gente acaba vendo esse respeito lá no trânsito, como a gente passou por direção defensiva, né? Ou vai passar, dependendo da situação, né, do aluno, em qual matéria que ele acabou entrando lá. Mas bem provável que todos já passaram, né? Ou às vezes se o aluno perdeu na direção defensiva, ele não viu ainda. Lá a gente vê no finalzinho da direção a questão das brigas no trânsito. Então a gente acaba vendo muito por aí e vê que a galera não respeita um ao outro. Então aí entra essa questão, você respeitar as diferenças, né? Respeitar as diferentes culturas, as diferentes raças
e puxando para o trânsito, saber que quem está lá no outro carro vai pensar diferente de você. Então aí entra a questão do respeito, né? E aí cai algumas questões lá sobre solidariedade também, né? Vamos falar, já vi questão descrevendo mais ou menos desta forma lá. Um condutor, né, dirigindo seu veículo, ao chegar no semáforo, avistou o outro carro lá, onde está com a porta semi-aberta ou semi-fechada, né? Quando a porta fica um pouco aberta. Ou avistou que o outro veículo está com o pneu murcho. Esse cidadão, ele está agindo com... Aí muita gente queima a questão, coloca lá, está agindo conforme manda a lei. Não, existe alguma lei que obriga você a avisar o outro que está com o pneu murcho ou que está com a porta lá semi-aberta? Não, não existe nada na lei que te obrigue, né? Ele vai estar agindo com solidariedade. Então é esse termo que cai lá. Então um ajudar o outro, avisar o outro lá, vai estar agindo com solidariedade. Ainda mais a gente sempre tira sarro. Imagina aí na região de Curitiba, né, onde a galera não dá nem bom dia pro outro, né? Se um passa lá dá bom dia, ou é capaz da pessoa falar bom dia para quem, né? Imagine querer avisar o outro que está com o pneu murcho lá. Então, se uma pessoa auxiliar a outra nesse sentido, está agindo com solidariedade. Então, a cortesia, respeito e solidariedade são fundamentais na relação com os outros usuários da via. Então, basicamente isso. Ser cidadão capítulo, né, do cidadão, lá no artigo 72, a gente menciona no início de legislação sobre esses artigos. Lembra lá dos direitos e deveres, o que a gente tem lá no trânsito. Às vezes pode cair, não necessariamente caiu o artigo, mas pode cair a interpretação dele lá no teste de vocês. Então lembra lá, né, que é um dever de todo cidadão qual que seria o termo correto? Entregar seria por parte do governo que a gente menciona lá. Fazer com que o trânsito se torne seguro, né? Dirigindo com atenção, sem ameaçar pedestre, sem destruir lá as instalações das vias. Então isso entra como um dever nosso aí como cidadão. E tem o direito nosso, que daí é solicitar pintura, solicitar alteração em normas, se for o caso, solicitar asfalto, né, semáforo, lombada. Lá no artigo, né, a gente menciona no início de legislação sobre isso, né, que é um direito. Às vezes cai lá a pergunta, é um direito de todo cidadão? E daí a pessoa tem que marcar a alternativa que completa. Aí está lá, solicitar, né, auxílio da questão pública, em questão de iluminação, né, de sinalização e por aí vai. Então lembra lá que é um direito nosso, né, e um dever deles, né, responder dentro de prazos mínimos dessa solicitação, se eles vão fazer ou não, e se vão fazer, quando que eles vão fazer, e se não vão fazer, o porquê que eles não vão atender a tua solicitação. Né? Então entra como um dever dos órgãos lá. Cidadania versus desrespeito. O que a gente pode ver de errado nessa imagem aqui? E aí, pessoal? Se a gente olhar lá, né, uma escola, tanto de infração que a gente vê numa simples charge, né, um simples desenho. Um carro estacionado em cima da calçada, na frente do portão. O rapaz jogando lixo, ou seja, já está cometendo uma infração de estar em cima da calçada, né? Está jogando lixo no chão, já é outra infração. Está com o carro em funcionamento, mexendo no celular, já é outra infração. Sem o cinto de segurança, outra infração. O carro também produzindo fumaça, né? Ou seja, poluindo o meio ambiente, outra infração. Obstruindo a passagem do pedestre, outra infração. Ou seja, quanto de infrações que a gente vê numa simples imagem aí. A gente vai ver uma pegadinha, pessoal, bem provável que vocês já viram, né, em Facebook ou algo assim, puxando para o lado do meio ambiente, não é muito legal por causa da poluição. Né? Mas vamos falar pela cidadania, pelo desrespeito. Quem aí de vocês já pensou dessa forma ou ouviu um amigo, ou um colega, alguém que pensa de determinada forma? Vamos supor, você está lá indo no mercado, dia de pagamento, né? Você pega aquele salário lá, você vai fazer a compra do mês.
e todo mundo parece que vai no mesmo dia lá no mercado para fazer a compra do mês. O estacionamento lotado, 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 que não tem nenhuma vaga. E as vagas lá de idosos e deficientes livres. E a pessoa fala, mas não sei por que não tem lugar para a gente estacionar? Não sei por que deixam tantas vagas aí para deficiente, para idoso, se eles nem vêm no mercado, né? Poderia tirar metade dessas vagas e deixar para a gente. Eu já ouvi pessoas falarem dessa forma. Não sei vocês se ouviram alguém reclamar por isso. Aí que entra a questão da cidadania e desrespeito, né? Cidadania versus desrespeito. Preste atenção nessa pegadinha, né? Chamada de pegadinha. E eu quero que vocês prestem atenção nas infrações que são cometidas nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e esse é o canal Boom. A gente tá aqui no centro de Maringá, no Paraná, para fazer a parte 2 de uma pegadinha que foi sucesso no mundo inteiro. Qual? Vaga para deficiente. Então é o seguinte, se você gosta de ficar estacionando em vaga para deficiente só porque você não tem tempo de ficar caçando uma vaga, fique esperto, porque você pode ser a próxima vítima. Então é o seguinte, se você já gostou dessa ideia, já mete o dedo nesse like, aperte o cinto e vamos nessa, maluco!
cuidado, ó. Você que estaciona em vaga deficiente tem que se conscientizar, pessoal. Vamos respeitar o direito das pessoas, certo? Eles dariam tudo para não ter direito a essa vaga. Então vamos respeitar, certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Se gosta de comédia e tá afim de rir e fica pra... Basicamente isso, né, pessoal? O que a gente pode dizer por essa atitude aqui do rapaz, né? Ou seja, ele estacionou em local incorreto, né? Estava completamente errado e quantas infrações que ele cometeu em um vídeo só, né? Primeiro ali, já dele estacionar em local incorreto, já entra como infração. Chegou o agente de trânsito lá ainda, ó, ficou bem na boa ali, ó. E ele ainda quis discutir com o agente de trânsito, né? Ou seja, já houve até um desacato com o agente da autoridade, né? Então, já foi duas aí. Uma, dele estacionar em local incorreto, outra por desacatar o agente, né? A galera fala de sair sem visibilidade, dele dirigir sem ter visão. Entra como infração, mas vamos desconsiderar porque foi dos papelzinhos que o pessoal colou. Então vamos dar um desconto, vamos tirar essa para o lado aí dos papeizinhos. Já foi por estar estacionado em local incorreto, por desrespeito ao agente de trânsito lá, e muito provável, né? Tem uma parte ainda que aparece o agente simplesmente fazendo um videozinho lá, tirando como se fosse uma foto, com toda certeza a infração ele aplicou nesse rapaz, né? E a última, que eu acho que foi a das piores dele aqui, né? Dele sair, cadê aqui? Quando ele entrou no carro lá, ele saiu aqui cantando pneu. A gente menciona lá infrações, né? Arrancada brusca, né? Com derrapagem, né? Com arrastamento dos pneus, vai entrar lá com uma infração gravíssima, com fator agravante vezes 5. Então, só no sair cantando pneu aqui já deu uma infração de 2.900 e pouco, quase R$3.000 de multa, né? Então, quantas infrações que ele cometeu em um vídeo só? Então, além da principal questão aí do desrespeito, lá, ó, vaga para deficiente, uso obrigatório de cartão, e ele chegou lá e colocou. Imagine quantas horas ele deixou, ou qual o tempo, né? Se não deu horas, mas deixou um bom tempo, né, o carro ali, para a galera conseguir colar todos esses papeizinhos no carro. Então, fica lá, né, a dica, não estacione em local que não é próprio para você estacionar. Como ele menciona no finalzinho do vídeo, a pessoa que tem o direito de utilizar aquela vaga, o idoso ainda vamos falar que é um mérito, né? Ele conseguir chegar naquela idade e poder utilizar da vaga de idoso, né? Porque não é qualquer pessoa que chega lá na idade. Mas do deficiente lá, como ele menciona, a pessoa que tem o direito de utilizar essa vaga, ela daria tudo para não precisar utilizar. Então, cabe aí o papel da gente respeitar, né? Na brincadeira, sempre menciona, né? O rapaz não teve a coragem de chegar no carro. Imagina o tanto de gente olhando lá, né? Se fosse eu, no caso, né, falando na brincadeira, eu passaria reto, né? Garanto que vocês iriam fazer isso também. Ou até chegava junto, né? E falava, quem que estacionou o carro aqui, né? Até ajudava a colar os papeizinhos no carro lá. E ia depois, né? Deixava o carro, ia buscar o carro no pátio, seja o que for, né? Mas não iria expor o rosto assim, né? Brincadeiras à parte, né? Entra a questão principal do respeito, né? As vagas. Voltando lá para o slide. No trânsito podemos observar problemas de relacionamento quando cai questões sobre isso, sobre interpretação lá. Primeiro de tudo, supervalorização da máquina. Só porque eu tenho um carro do ano, né, que custa lá 300, 400 mil, eu tenho mais direito do que a pessoa que tem lá um golzinho, um uninho antiguinho lá que custa 6, 7 mil. Não, o direito entre um e outro vai ser exatamente o mesmo, né? Falei brincando, né? Eu não tenho carro novo, meu carro ali é bem antiguinho. Então, o direito de uma pessoa que tem um carro antigo com a pessoa que tem um carro mais novo, o direito é o mesmo, né? Só que a gente vê como um problema de relacionamento, a pessoa achar que é superior por estar com um carro novo lá. Outro problema que a gente até mencionou lá no finalzinho de direção defensiva, falta de controle emocional do indivíduo. A pessoa se estressar no trânsito por alguma atitude e querer lá esquentar a cabeça, bater no peito e falar, não, né, sai da minha frente, senão, né, quer partir para cima, quer brigar,
mas o problema é quando ela encontra alguém que pensa da mesma forma. Aí pode acontecer as fatalidades, como a gente viu lá. Então, falta de controle emocional, entra outra questão como relacionamento de problema, né, no trânsito, problemas de relacionamento, e aqui o descaso de normas e regras, né, de burlar as leis. Por exemplo, o se beber não dirija, que muita gente acaba bebendo e dirigindo. Aqui a gente vê até mesmo uma imagem de um caminhãozinho, entra também aí na parte também das leis, né, da carteira C, D e E, que entra a questão do toxicológico hoje em dia, que é obrigatório. Sabemos aí, a gente vê até notícias na internet, que os caminhoneiros lá, né, um número de profissionais dessa área acabavam utilizando-se de drogas, entorpecentes, né, sou leigo nessa parte, mas para conseguir aguentar longas horas de viagens, né, os fretes e por aí vai. E isso completamente errado, né, porque tira-se a atenção do condutor, causando vários acidentes. E hoje em dia há um teste toxicológico para essas categorias, né, C, D e E. Porém, ainda vai ter o pessoal lá que vai tentar burlar as leis de alguma forma, né? Então são alguns problemas de relacionamento. Lá no testezinho de vocês, Detran, provavelmente apareça questões de interpretação. Por exemplo, lá, né? Jovens lá se reuniram numa discussão sobre trânsito lá e cada um teve uma atitude. Essa é uma que cai lá bastante no online, bem provável que vocês já viram. Daí fala que um foi lá só para mostrar o carro novo que ele comprou. O outro foi lá só para ver as meninas que estavam lá nessa reunião. E o outro foi lá para discutir sobre ciclovia e ciclofaixa. Quais deles estão tendo uma atitude cidadã? Quem está tendo, né, a questão do cidadão que a gente falou? Vai ser aquele que foi para discutir sobre a ciclovia e ciclofaixa, e não aqueles que foram, né, na intenção de se aparecer. E às vezes cai outras interpretações lá, né, como o pessoal do condomínio que anda por um trecho na contramão para chegar mais rápido e por aí vai. São questões de interpretação que vai cair lá sobre o relacionamento, né, sobre a cidadania. No trânsito, a gente até foge um pouquinho aí e puxa para o nosso dia a dia também. Indivíduo, grupo social e sociedade. Falando assim rápido, a pessoa até dá opa, como assim? Qual que é a diferença entre indivíduo, grupo social e sociedade? Vamos ver com calma lá. Um indivíduo, como a gente já mencionou, você respeitar que o outro tem um pensamento diferente que o seu. Vamos falar aqui que a nossa turma, eu estou lecionando aqui, passando para vocês o conteúdo, e vocês escutando, alguns nem escutando tanto aí, né? Mas estão aí na aula. E nesse caso, cada um vai ter um pensamento. Eu falando aqui, eu garanto que se eu largar uma pergunta X para vocês, cada um vai dar uma resposta diferente. Por mais similar, por mais parecida, mas vai ser diferente, não vai ser idêntica, né? Então, o indivíduo em si que tem o seu pensamento. O grupo social é formado por indivíduos onde tem uma interação, né? Algo em comum entre eles. Por exemplo, a gente aqui. Podemos falar, né, a nossa turma, seja a galera no online, seja a galera no presencial também, ou a turma híbrida, quando é formada a turma híbrida, né, que é presencial e online, a gente está lá num grupo social, onde a interação em comum entre a gente, o que é aí? Tirar a habilitação, né? Então a gente está num grupo social, onde a interação em comum é todo mundo sair habilitado aí. No dia a dia, puxa, eu sempre falo lá na escola, quando você estudava lá na escola, não tinha um grupo que gostava de jogar bola? O grupo gostava de jogar vôlei? O grupo que gostava de escutar rock? Aquele outro grupinho que gostava de escutar, vamos falar, sertanejo? Então, são grupos sociais onde a afinidade entre o grupo, né, vai ser um determinado tipo, né, um determinado assunto, um determinado conteúdo. Basicamente isso, hoje em dia, né, não sei, acho que boa parte dos alunos já terminaram o ensino médio, às vezes estão até lá na faculdade, cada um vai ter um grupo social, né? Vai chegar no final de semana, vai gostar de se reunir com os amigos para sair pedalar, para sair correr, para sair jogar bola, vai gostar de se reunir com os amigos para ir para a praia, vai se reunir com os amigos para fazer um churrasco, cada um vai ter o seu grupo social. E a sociedade, ela é formada pelos
grupos sociais, onde cada grupo social vai ter algo em comum, né? Cada grupo vai ter algo em comum. Um vai gostar de tal coisa, outro vai gostar de outra, outro vai fazer tal coisa e por aí vai. O que deveria haver, ou o principal de tudo, o que deve haver entre todos esses grupos sociais? E aí? O princípio de tudo é o respeito entre eles. Na prática, é isso que acontece? Infelizmente, não é isso que a gente vê. Né? Então, vai ter lá o grupo que gosta de sertanejo, outro que gosta lá, sei lá, de rock, vai ter aquele que torce lá para um time, outro que torce para outro. O que deveria ter entre ambos? O respeito. Na prática, infelizmente, não é isso. Um assunto, não é a intenção de falar isso em aula, mas um que a gente vê muito hoje em dia é a questão de política. Né? Se a gente largar aí uma pergunta, né, para a gente debater sobre política, com toda certeza vai sair gente aí brigada na história. Sendo que o que deveria? Um aceitar o ponto do outro e respeitar a ideia do outro. Na prática não é. Se a gente falar lá de um político X e de um político Y, a galera vai querer até quase que se matar aí por causa de política. Sendo que o que deveria era um escutar o que o outro pensa, respeitar, mas a minha ideia é outra, vamos falar assim, né? E vice-versa. Mas na prática é isso que acontece? Infelizmente não. Na sociedade o que deveria ter é o respeito. Então, puxando para o trânsito, vai ser basicamente questões ligadas a isso, que pode cair interpretação lá. Então, o indivíduo, os grupos sociais e a sociedade no geral. E você respeitar lá o motorista do outro carro, saber que ele pensa diferente, de maneira diferente, e respeitar a forma que ele pensa, é isso que pode cair em questão. A sociedade, então, como a gente mencionou aqui, né? A sociedade, falando de outra maneira aqui, é formada pelos grupos sociais, basicamente o que eu mencionei, né? E as interações humanas são culturalmente padronizadas e os relacionamentos são indiretos e impessoais. Como assim são, né? As interações humanas são culturalmente padronizadas? Basicamente tudo que a gente mencionou aí. Vamos falar você agora, né? Pensando você. Você gosta de que tipo de música? Ah, eu gosto de sertanejo. Ah, eu gosto da música. Você nasceu gostando dessa música? Você nasceu lá desde pequenininha, você nunca ouviu, você já nasceu gostando daquela música? Não, ela foi culturalmente imposta para você. Provavelmente seu pai, sua mãe escutava lá e você acabou puxando essa cultura. Ah, não, meu pai e minha mãe nunca escutaram isso. Beleza, não foi teu pai e tua mãe, mas provavelmente foi um colega, um amigo, um tio, alguém que escutava e que você acabou gostando. E é o que você faz hoje em dia, o que você gosta de escutar. Ou seja, interações humanas culturalmente padronizadas. Geralmente um passa para o outro e o outro acaba adquirindo, né, esses padrões. Basicamente isso, né? Isso, eu dei o exemplo na música, mas entra em tudo aí o que a gente comentou. Puxando para o meio ambiente, né? Nós preservamos esse nosso meio ambiente ou estaremos colocando em risco nossa própria sobrevivência neste planeta Terra? Então aí a gente já é até cansado de ouvir falar sobre o respeito ao meio ambiente, de não jogar lixo e por aí vai. Só que o que a galera acaba fazendo? Acaba fazendo ao contrário, acaba jogando lixo, né? E não está nem aí. Entra como um pensamento, né? Tem até um filósofo que fala lá, né, do pensamento medíocre, né? A mediocridade. Ah, mas vai subir as temperaturas, né? O planeta vai aquecer, mas eu nem vou estar aí. Né? Muita gente acaba pensando dessa forma. Entra como pensamento medíocre. Provavelmente essa pessoa não vai estar aí. Mas um herdeiro, um filho, um neto, um bisneto, sabe lá quanto tempo para chegar a um ponto, né, de aquecer e por aí vai, mas alguém vai sofrer pelas atitudes passadas. Né? Alguém daquela linhagem, daquela pessoa que acabava cometendo coisas erradas, vai acabar sofrendo, bem como todos, né? Até de quem não fazia. Mas são, como diz, pequenas atitudes que movem o mundo. Né? Então, desde um simples papelzinho lá, em vez de jogar no chão, acabar guardando lá no bolso e jogando em casa lá quando chegar, puxando um pouco para meio ambiente. E aí que entra o termo meio ambiente. O que é meio ambiente? Perguntando assim, a galera geralmente fala, árvore, mato, área rural, né, onde tem mata.
A galera puxa, né, o meio ambiente para a área rural, né, para a árvore, para isso e para aquilo. Só que não. O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Tudo o que nos cerca. Todas as coisas vivas e não vivas. Tudo o que vemos, ouvimos e sentimos. Tudo o que vemos, ouvimos e sentimos. Então podemos dizer que não é somente lá a vegetação que está ligada ao meio ambiente. Tudo está ligado. Até a gente aqui mesmo em aula, a gente pode falar que a gente está no meio ambiente de educação, num meio ambiente de aprendizagem. Então aqui também dá para se dizer que é um meio ambiente, né? Seja a galera do presencial, como a galera do online. Tudo que vemos, ouvimos e sentimos. Às vezes cai a interpretação sobre esses temas lá, hein? Poluição. Seguindo lá, duas charts aí, vamos discutir ela. Até primeiro essa da esquerda aqui. Uma casa lá, né, com a água até o telhado, cheio de lixo lá na água, e provavelmente um casal lá em cima do telhado. E a mulher falando para o rapaz lá, né, para o cara, vamos ter que mudar, né, como se fosse mudar de casa, né? E o senhorzinho lá, o rapaz, sim, os nossos hábitos. E o jornalzinho que ele está lendo lá, Lei do Lixo. Então, sim, os nossos hábitos que a gente vai ter que mudar, né? E aqui vamos dizer que nessa outra imagem é uma notícia passando lá na TV. Vamos falar dessa forma. E lá, o pai e filho assistindo. Né? Poluição do ar aumenta risco de infartos e AVC. E o pai o que fala para o filho? Filho, fecha a janela, a poluição está entrando e pode prejudicar a nossa saúde. E sim, realmente, lá fora, um monte de poluição, os carros e por aí vai. Mas o próprio pai não se alerta no quê? De que ele mesmo está poluindo aí e prejudicando a saúde tanto dele quanto a do filho. Então, uma interpretação rápida aí. Tipos de poluição. Voltando lá nas aulas do ensino fundamental, é bem simples essas interpretações, né? Talvez quinta, sexta série, que é discutido bastante sobre isso. Poluição atmosférica, que é a poluição do ar, poluição sonora, né? O excesso de ruídos, poluição visual, que daí entraria o que a gente está vendo, né? Isso óbvio. E poluição do solo, né? Que é a terra, e dos mananciais hídricos, que daí entra na parte da água. Os veículos poluem, aí fica a pergunta, os veículos parados estão poluindo? E aí? O carro parado está poluindo? Vamos dizer que você já está tirando a carteira, você já conseguiu comprar um carrinho, ele está parado lá no jardim, lá fora, em algum lugar ele está lá. Ele parado, ele vai estar poluindo? Muito provável que vocês vão dizer que não. E agora, vamos fazer uma outra suposição. Você não conseguiu, você não teve grana para chegar lá na Vale Sul ou lá na Servopa e tirar teu carro zero. Eu também nunca tive essa experiência, espero um dia chegar nesse ponto. Mas vamos falar que você não teve condições de comprar um carro zero. E você foi lá e comprou um carrinho usadinho. Né? Lá, 2002, 2003, vamos falar assim, um carro já mais antiguinho. Como eu sempre menciono, até no final da disciplina, o melhor carro é aquele que a gente pode ter. Aquele que cabe no nosso bolso, isso com toda certeza. O melhor carro vai ser aquele que cabe no nosso bolso e a gente consegue manter ele. Mas puxando para a questão do meio ambiente, você não teve grana de comprar um carro em um ótimo estado lá, você acabou comprando um mais usadinho, mais rodadinho, devagar você vai corrigindo ele, vai consertando. Vamos falar que ele está lá fora e ele tem um vazamentinho de óleo no motor, está pingandinho óleo lá. Ele parado vai estar poluindo ou não? Aí vai estar poluindo também, né? Porque vai estar pingando óleo. E é uma das coisas mais comuns que a gente vê por aí. Eu sempre menciono, quando vocês forem no mercado, seja qualquer mercado aí, que vocês têm o costume de frequentar. Quando você ir no estacionamento, olhe lá qual a vaga que não tem pingo de óleo no chão ou marca de óleo no chão. Aquele carro está pingando óleo somente ali parado no estacionamento ou andando lá no dia a dia na rua? Na rua também vai estar pingando. Se é numa rua de estrada de chão, o solo vai absorver. Se é numa rua de asfalto, né? O asfalto vai absorver esse óleo? Não, né? O asfalto não vai absorver, vai acabar ficando ali em cima.
Quando vem aquela chuva bem forte, o que acaba acontecendo? Levando esse óleo lá, né, para o bueiro e com toda certeza acabando caindo lá no rio. Então ele vai poluir também. E movimento é óbvio, né, vai produzir os gases lá, né, desregulados, vai aumentar a poluição. Combustível adulterado, infelizmente, aí, né, bem-vindo ao Brasil, vai ter locais aí de combustível adulterado, vai aumentar a poluição. E manutenção também, né, vamos falar aí daqui a um pouco, final de semana, você está lá com o teu carro, já está tudo meio certo para ir para a praia, né, sair, curtir o final de semana. E você tinha que trocar o óleo, trocar a pastilha de freio, fazer a manutenção básica. Só que a oficina reconhecida, né, que você queria levar, estava com a agenda só para outra semana e você não conseguiu levar o teu carro para fazer a devida manutenção. E daí você foi lá no Tião, né? Lá naquele cara lá que arruma o carro no fundo do quintal. E nisso, nessa manutenção, o que ele fez com as peças que ele substituiu o teu carro? Ele jogou no lixo comum. O que ele fez com o óleo que ele trocou do motor? Foi lá no quintal e jogou lá no fundo de casa. Você já vai acabar poluindo em manutenção também, se não for descartado de uma maneira correta, né, o que foi substituído, o óleo e por aí vai. E em desmanches também, né, o carro além da poluição de estar vazando óleo, entra poluição visual, né, e por aí vai. Alguns gases, pessoal. Na outra aula a gente vai mencionar alguns outros, mas basicamente o que eu vejo cair lá está nesse slide aí. Principal, monóxido de carbono, né? Combustão do gás, diesel, por aí vai. Geralmente vai cair a questão lá, um gás que determinada resolução do CONAMA, ou seja, o que eles tentam cair em cima. O principal, geralmente, que cai como resposta é o monóxido de carbono. Aí vai ter o óxido de nitrogênio, aí vai ter o aldeído e diazina. Esses dois aqui também eu vejo cair com frequência lá. Aldeído vem da queima do álcool. E lembrando que álcool é a mesma coisa que etanol. Então lembra do AL e do AL aqui, álcool, aldeído. Então aldeído vem da queima do álcool, né? Que é a mesma coisa etanol. Já vi cair essa questão lá. E diazina, ele vem da queima dos motores a diesel. Né? Diazina, diesel. Esses três aqui basicamente que eu vejo. Monóxido de carbono, aldeído e diazina. Gás carbônico também, né? Queima dos combustíveis. E eu já vi cair uma questão falando aí do gás carbônico, me lembrou aí do corpo do ser humano. E vi uma questão dessa cair lá também. Qual o gás que o corpo humano, né, o ser humano, produz na respiração? E a galera acaba errando essa questão lá. Qual o gás que é produzido na respiração humana? E a pessoa marca lá oxigênio. Não, calma aí. A gente precisa do oxigênio para se manter vivo, né? Mas qual a gente puxa, né? O oxigênio, o que a gente solta? O gás carbônico. E a galera acaba errando essa interpretação. Você produz gás carbônico, mas você necessita do oxigênio. E a pessoa marca que o corpo humano produz oxigênio, né, na respiração. Não. Fica esperto em interpretação simples, né? Você puxa o oxigênio e solta gás carbônico. Dióxido de enxofre e também lá, que é de combustíveis também é diesel e tal. E o CFC, o clorofluorcarbono, que no carro vai ser proveniente lá do ar condicionado. Reforçando o que eu tenho visto lá, monóxido de carbono, aldeído e diazina. Na apostila também de vocês tem alguns outros gases, deem uma reforçada porque pode cair lá outros, né? Não somente esses. Voltando lá para a aula da quinta, sexta série, vamos interpretar lá para a aula de ciências, né? Sol. O Sol, os raios solares incidem diretamente com o planeta, né? E em volta do planeta existe uma camada chamada camada de ozônio, que faz a proteção, né, do nosso planeta. Dentro, né, vai estar lá o planeta, e entre o planeta e a camada de ozônio a gente chama de atmosfera. Todos os gases produzidos lá pelos carros, né, pelas indústrias, acabam se acumulando nesse meio termo aqui.
causando o chamado efeito estufa, que daí é a temperatura fica irregular, né? Ou esquenta demais e por aí vai, chuva ácida, né? Acaba acontecendo pelo efeito estufa. Essa camada de ozônio, que gás que forma ela, é outra pergunta que eu já vi cair lá. Camada de ozônio é formada por que gás? Gás ozônio, né? Meio óbvio aí, né? Camada de ozônio. Gás, ozônio. Já vi a galera errar essa questão também. Bem pura interpretação, né? Existem estudos, né? Bom, antes, né, provavelmente vocês já ouviram falar em TV, há tempos atrás, né, anos atrás, que estava abrindo crateras na camada de ozônio e que os raios estavam incidindo diretamente e queria derreter as geleiras, que ia subir o nível do mar e por aí vai. Hoje em dia a gente não tem visto tanto, né? O porquê? Por que pode estar a gente não está ouvindo tanto? E há estudos que dizem que a camada de ozônio tem se fechado de um tempo para cá. Qual a resposta para dizer que a camada de ozônio tem se fechado de um tempo para cá? E que a gente não ouve tanto mais falar aí, né, da camada de ozônio, né? E por aí vai. O que pode dar a resposta para isso é a tecnologia, né? Os veículos de hoje em dia que são produzidos, eles poluem, para sair de fábrica, eles poluem muito menos, né, do que os carros que eram produzidos lá nos anos 80, 90, ou até antes, né, anos 70 e por aí vai. Os carros naquela época já saíam de fábrica poluindo. Hoje em dia não, né? Hoje em dia existe toda uma questão de segurança, né, de fiscalização para sair com o carro lá da fábrica e ele emitir uma certa quantidade de poluentes. Se vocês olharem lá, não sei se vocês têm alguém em casa com carro zero, mas o dia que você for lá na autoescola você vai ver, os carros da autoescola são mais novos aí, né? Todos, na verdade, acho que vão ter, a não ser que foi tirado, né? Às vezes já é tirado lá, não tem. No para-brisa tem um papelzinho lá, como se fosse aqueles de índice de gasto de energia que vem em eletrodoméstico, e se você chegar lá e olhar, vai estar lá poluição, né? A taxa de poluição, e vai ter uma nota de poluentes do carro. Ele é passado por um teste. Se ele não passar, ele acaba reprovado e eles não deixam nem comercializar mais aquele veículo. E nas indústrias também, né? Existem umas leis agora que caem em cima, né, das chaminés, né, para reduzir poluentes. Infelizmente, né, a gente vê muita poluição por aí, né? Mas comparado com anos anteriores, é menos. Então, talvez essa seja uma resposta para a camada de ozônio estar se fechando lá. E aí que entra poluição atmosférica, artigo 231. A gente já deve ter reforçado sobre ele, mas vamos lá fazer uma breve leitura. Artigo 231. Aqui. Transitar com o veículo, derramando, lançando ou arrastando sobre a via. E vamos direto ao ponto aí. Combustível ou lubrificante que esteja utilizando infração gravíssima, R$ 293, e retenção do veículo para regularização. Ou seja, o carro que está andando lá pingando óleo, ele pode ser lá multado, autuado por uma infração gravíssima, 293, e o veículo retido até a pessoa arrumar o motor para tirar o vazamento. Quem de vocês viu alguém sendo multado por estar pingando óleo, né? Então, a gente já reforçando os dois aqui, né? Tanto da poluição atmosférica quanto da água, né? Que é o do pingando óleo aí, né? Que acaba, como mencionei, as chuvas fortes acabam levando lá o óleo para os rios e por aí vai. E daí agora sim, né? Dos ares, né? Acabei invertendo aí na leitura. Produzindo fumaça ou partículas em níveis superiores ao fixados pelo CONTRAN, infração grave, R$ 195, e também, né, o veículo pode ficar retido para regularização. Quem aí que viu um carro produzindo fumaça já, o que a galera chama de queimando óleo, ou até mesmo de fumando, acaba sendo até meio comum no dia a dia a gente ver carro assim, ou até mesmo moto. Agora, quem de vocês que você conhece que levou uma multa por estar com o carro produzindo fumaça lá? Bem provável que vocês vão dizer que ninguém. Então, a fiscalização acaba
deixando um pouco, né, a desejar nesse quesito. A gente tem vídeos aí que no slide, talvez eu não passe aqui em aula, mas quem quiser abrir o slide e ver lá, que fala, tem locais do mundo lá, onde que o carro estiver produzindo fumaça, eles aplicam a multa diária até a pessoa regularizar. Se não regularizar, vai rolando multa no nome da pessoa, né? Diárias, que no custo, não lembro se de 50 ou 100 reais por dia, que a pessoa não regulariza o carro. No Brasil, infelizmente, né, não é uma fiscalização tão efetiva. Por mais que, comparado aos anos anteriores, lá 70, 80, 90, a poluição acaba, mesmo que não seja tão efetiva a fiscalização, a poluição acaba sendo ainda considerada menor do que lá atrás. Então, basicamente isso, né? A poluição da água, como a gente mencionou também. E aqui, para a gente ver um vídeo aí de uma peça que cai lá, ela ajuda na diminuição dos poluentes. Qual que é essa peça aí, quem sabe dizer? É o catalisador. O catalisador é uma peça que vai lá no escapamento, que ele tem uma cerâmica, né, rara, e ele acaba pegando os gases nocivos da produção da queima, né, do combustível, né, e acaba transformando ele em gases menos nocivos para a saúde humana. É uma peça obrigatória ainda. Nos carros antigamente não tinha, nos carros novos saem de fábrica e é obrigatório. Vamos ver esse vídeo aí, bem interessante, pessoal. Lembrando a peça lá, né, que cai. Lembra lá então? É o catalisador. Vamos ver lá. Fumaça preta. Depois de liberados, os poluentes viajam por aí, espalhando resíduos tóxicos por todo o planeta. 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar de qualidade ruim. E olha que hoje, os carros emitem 1/10 dos gases nocivos que emitiam nos anos 90. O catalisador é essencial como filtro. É nele que 98% dos gases nocivos se tornam inofensivos. Só que até o catalisador pode falhar. Qual é a tua reclamação do carro? Falta de desempenho, né? Ah, O carro parece que está amarrado. Ó, quando você acelera, ó, é como se o motor estivesse enchendo de ar, mas ele não consegue, ó, desenvolver. É isso que você sente? Sim, sim. E você percebeu que vem um cheiro pesado de... como se o carro estivesse poluindo mais? Sim, cheiro forte, sim. Principalmente na garagem. Sintomas clássicos de um carro desregulado. Por causa do cheiro, vale checar a emissão de gases. O nível de monóxido de carbono está aproximadamente 100 vezes acima do que pode. 100 vezes? 100 vezes do que pode. E o nível de hidrocarboneto, quase 3 vezes mais do que se pode ter. O monóxido de carbono é um dos vilões do aquecimento global. E os hidrocarbonetos, partículas que não são queimadas pelo motor. A missão é achar a razão do problema. Aqui, o que causou foi a polia. Há um desgaste. Ah, onde ela está marcada aqui e aqui. Isso. Ou seja, o que era para ser um dentezinho assim, Isso. tá largo desse jeito. O carro estava fora de ponto, o que fazia com que ele trabalhasse todo desequilibrado na sua parte de injeção, por exemplo. Exatamente. Efeito dominó é pouco. Um conserto de parte de injeção eletrônica tem ficado em média na faixa entre 350 e 500 reais. Mas a falta de regulagem detonou o catalisador. Uma peça que pode durar até 100 mil quilômetros. Isso se o carro estiver regulado. O catalisador, nesse caso aqui, é simplesmente uma vítima. Ele vai gastar aproximadamente R$ 1.200. Custa caro mesmo. Dentro desta cerâmica estão metais preciosos, que criam reações químicas para transformar gases nocivos em inofensivos. Neste laboratório são feitos os testes de certificação, onde as montadoras recebem uma nota para o consumo de combustível e para a emissão de poluentes de cada modelo. Na hora da compra, tá lá o selo para comprovar. Essa peça trabalha num ponto já relativamente próximo ao ponto de fusão da cerâmica, que é em torno de 1.400 graus. Se você tem uma grande quantidade de combustível chegando na face da peça,
Ele vai haver uma combustão aqui na face dessa peça, vai passar de 1.400 graus e vai derreter boa parte da cerâmica. Qual é a recomendação que você dá para os nossos motoristas? Combustível de boa qualidade e fazer a manutenção correta no veículo de acordo com o manual do proprietário. E apesar da conta ter ficado bem salgada pro Cassiano, ele fez a parte dele. Dá uma olhada, ó. Tudo verdinho, índices de carro zero. Feliz? Feliz, né? Vamos ver se vai ficar melhor para andar, mais econômica. Mais do que isso, parar de ficar aí contaminando o meio ambiente, não é? Melhor ainda, mais importante. Cara, é isso aí. É isso então, pessoal. Lembra lá qual a peça que torna os gases que é produzido na queima, né, e pega eles nocivos e deixa ele menos nocivo, vai ser o catalisador. Lembra lá desse termo, cai bastante em questão. E fica esperto, pessoal, né? Essa peça, como ele menciona, é um material raro que vai aqui dentro, né? Tipo uma cerâmica. E ele também tem um grande valor no comércio de ferro velho, né? De recicláveis. Ele tem um valor muito alto. Não sei agora, hoje, né? Se alguém ter conhecimento, manda lá no grupo. Mas eu sei que ele chega a sair mais caro, o valor mais caro até mesmo que cobre e por aí vai. Até ele mesmo usado tem um valor muito alto. Então fica esperto aí quando você for levar o carro na oficina, eles acabarem comentando que é o catalisador e tal, né? Então fica esperto nesse sentido, porque a gente sabe, né, onde que a gente vive, no Brasil. Infelizmente vai ter aí locais onde eles vão querer se sobressair, né? Vão querer tirar um lucro em cima de algo. Se você tem uma oficina de confiança e você vai levar o carro lá nessa oficina, né? Ok, beleza, né? Você conhece a pessoa, né? Manda lá, show de bola. Agora vai ter aquela pessoa que não tem conhecimento, não conhece nenhuma oficina, é leigo em mecânica. O que você faz? Né? Isso é uma dica minha. Passa lá numa oficina, faz um orçamento, depois vai lá, passa em outra oficina, faz outro orçamento, para ver se bate, né, o diagnóstico de uma oficina da outra. Né? Porque às vezes pode ter sim, infelizmente, né? Como a gente menciona, lá em infrações, a gente comenta do guarda, mas para tudo aí na nossa vida vai ter a pessoa, gente boa, né, o certo pelo certo, e infelizmente vai ter lá o corrupto que vai querer sair ganhando da história. Então, fica esperto nesse caso, quando você levar lá o carro na oficina, ele dá um diagnóstico, você não conhece a oficina muito bem, passa em outra, faz um outro orçamento só para ver se bate por igual. Né? Nesse caso do catalisador, às vezes eles podem impor que é o catalisador, que tem que fazer a substituição, e às vezes na verdade não é. Né? Então a pessoa acaba substituindo o catalisador, a pessoa paga por uma peça super cara, né? E às vezes o problema não era nem esse, dando um exemplo, né? Pode acontecer. E eles conseguem comercializar esse catalisador usado por um valor bem alto. Né? Esse é um dos exemplos. O outro que eu sempre menciono, né? Não tem o vídeo aqui em slide, posso tentar achar e mandar para vocês no grupo. Teve um teste de confiança, até passou no jornal uma vez, né? De honestidade. Os repórteres ali em si, né? do determinado canal, eles pegaram um carro comum, um Fiesta lá, e desconectaram os cabos do motor. Desconectou só um pluguezinho. Por desconectar esse cabo ali do motor, o carro começou a funcionar todo quadrado. Não desenvolvia e por aí vai. E eles fizeram esse teste de honestidade passando em oficinas, né, para fazer o orçamento. Algumas oficinas foi um orçamento rápido, outras teve que até deixar o carro de um dia para o outro para fazer o orçamento. E sim, por incrível que pareça, teve uma oficina lá que deu o diagnóstico de que o motor estava condenado e tinha que fazer o motor inteiro do carro, sendo que não era isso. Imagina, por um plug, né, desconectado, vamos falar assim, o prejuízo ia sair lá quase R$5.000, ou seja, na intenção de se sobressair. Até então que eles levaram uma oficina lá, era um rapaz, um senhor lá, e ele ainda foi sincero, falou, estou atendendo o carro da cliente aqui, se você conseguir aguardar uns 15 minutos eu vejo para você. Aí o cara falou, deu os 15 minutos, eles aguardaram, abriram o capô lá, o rapaz foi olhar, ele, não, deixa eu ligar o carro lá. Olhou e tal. Não, já achei aqui o problema. Conectou o pluguezinho que estava solto lá, o carro ficou redondinho. Aí os rapazes, se eu não me engano, a galera da reportagem até deu uma, vamos falar assim, uma premiação por ele, pela honestidade, né? Que ainda perguntaram, né, quanto que era o conserto.
Para você saber que realmente era esse cabo que estava solto, você tem que ter aprendizagem, o conhecimento, você tem que cobrar por isso. Ele falou, não é nada, era só um cabo solto. E daí eles, se eu não me engano, deram lá uma premiação pela honestidade. Ou seja, onde em oficinas acabaram querendo cobrar até mesmo, né, fazer o motor por completo. Nessa outra ali, o senhorzinho foi bem gente boa e falou que era só o pluguezinho solto. Aí entra até aquela ditada que vocês já devem ter ouvido, né, da questão do parafuso, né? Apertar um parafuso R$1, né? Saber qual parafuso apertar, R$ 999. É uma brincadeira, mas nesse caso do vídeo ali, né, a pessoa não cobrou. Então, infelizmente, quando você for levar teu carro numa oficina, né, fica esperto lá, leva em uma, não conhece o local, se não é do teu conhecimento, não é conhecido seu, leva em outro e por aí vai. Porque às vezes eles podem dar diagnóstico que não é o correto. Então, fechando aí, quase finalizando, vamos só passar mais uma parte aqui. Lembra lá de pingar óleo também. E aí, qual a diferença entre uma imagem e outra? O que a gente pode ver de diferença? Aqui à direita, né, o rio Tietê, famoso rio Tietê aí em São Paulo. E aqui é um rio fora do Brasil. Não me recordo agora o nome da cidade, pessoal. Mas ele era tão poluído quanto o rio Tietê. E hoje há vida nesse rio novamente. Né? Há peixes, né? A galera utiliza lá o rio novamente. Por quê? Porque foi imposto, né? Algo, né, que saiu do papel e eles conseguiram realmente fazer a limpeza. E o nosso rio Tietê, infelizmente, está lá do mesmo jeito. Por mais que existem leis e leis, né, questões, né, impostas por governantes, só acabaram ficando em papel, nenhuma acabou indo lá para a prática. A galera que frequenta, que vai para essa região, acaba falando, mas direto eu passo lá e vejo as retroescavadeiras, as máquinas, fazendo a limpeza lá, né, tirando de conchas e mais conchas de entulho do rio. Mas isso acaba se tornando uma limpeza realmente efetiva? Não, né? Então acaba meio que deixando a desejar, né? Então aí entra a poluição das águas, né? Poluição do diesel pode levar a diabetes e a obesidade. Sim, são notícias aí que comprovam. Só não vão dizer que vocês estão engordando por causa da poluição, né? Mas são notícias, quem quiser entrar aí depois no link, né? São estudos. E aqui até mesmo sobre a poluição do ar pode levar a nível de aprendizagem, né? Reduzir o nível de inteligência de aprendizagem de uma pessoa. Esse é bem curtinho, vamos ver esse vídeo aí bem interessante, da Band. Um estudo revelou que a poluição do ar pode reduzir o nível de inteligência das pessoas. Veja na reportagem do correspondente da Band em Londres, Felipe Killing. 7 milhões de pessoas morrem por ano no mundo vítimas da poluição do ar. O maior número está em países em desenvolvimento, como a China, onde um estudo revelou que os danos podem ir muito além da saúde física e afetar também a inteligência. Em parceria com pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, cientistas chineses analisaram dados de 20 mil pessoas que vivem em diferentes cidades da China. Durante 4 anos, elas foram submetidas a questões padronizadas de matemática e interpretação de texto. O resultado dos testes foi comparado às medições de dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e outras micropartículas suspensas no ar. Nos locais mais poluídos foram constatadas quedas significativas nos resultados das provas, com impacto equivalente à perda de 1 ano escolar. Os efeitos nocivos da poluição sobre o desempenho cognitivo aumentam com a idade e afetam especialmente homens com baixa escolaridade que exercem trabalhos braçais ao ar livre. A suspeita é que a exposição crônica à poluição cause alterações químicas no cérebro, como estresse oxidativo, neuroinflamação e neurodegeneração. A Organização Mundial da Saúde afirma que 90% da população do planeta respira ar poluído. Aqui no Reino Unido, os principais responsáveis por esse problema são os veículos movidos a diesel e gasolina. No ano passado, o governo da Premier Theresa May resolveu agir e anunciou um plano para acabar com os veículos mais poluentes. A partir de 2040, apenas carros elétricos e híbridos devem ser vendidos em solo britânico.
Na capital Londres, já existe uma multa de 10 libras por dia, o equivalente a R$50, para quem conduzir um veículo que polui acima da média permitida no centro da cidade. Então, é isso, né? Imagine, lá eles acabaram impondo uma determinada infração para quem está com o carro poluindo. No Brasil, a gente acaba não vendo isso, né? Poluentes do ar, segundo lá o Código de Trânsito, pode entrar lá como poeira, ser especificado como poeira, vapores, gases, fumaça e gases, poeira. Essa parte não vejo tanto cair, mas entra como parte do conteúdo. E finalizando, acho que dá para a gente parar por aqui, né? Daí a gente segue, né, na próxima aula em poluição visual, poluição sonora, né? Então você utilizar a buzina, a gente menciona lá, usar a buzina a não ser de toques breves, a fim de alertar outro motorista ou condutor, usar a buzina entre as 22 horas da noite e 6 horas da manhã, próximo a escolas, próximo a hospitais, né? Buzinas fora do estabelecido pelo CONTRAN, né? Onde os níveis de decibéis são muito altos, aquelas buzinas marítimas que eles comentam, né? Acaba entrando como infração, é uma infração leve lá, né? No artigo 227. No artigo 228, ele vai mencionar, né, para a galera que gosta de som alto no carro, né, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, né? Entretanto, além da infração, pode ser recolhido equipamento de som, sim. Claro, né, que aí entra uma questão de conscientização. Eu também sou uma pessoa que gosta do som alto, né? Um som com um grave, né? Uma batida mais forte, só que tudo entra com conscientização. Você está lá no trânsito, em movimento, quer escutar uma música um pouquinho mais alta, beleza, né? Agora, a partir do momento que você para no semáforo, né, um som mais alto, mais moderado, não é aquele estralando como a galera acaba andando por aí no dia a dia. E se você chega lá no semáforo, você, com uma atitude de respeito, baixa o volume, né? O que a gente vê por aí? A galera parando no semáforo e ficando com aquele pancadão lá no semáforo para todo mundo ouvir a música que a pessoa está ouvindo. Aí entra um pouco de conscientização, né? E aí que a gente acaba mencionando também, né? Vou puxando essa imagenzinha para a parte da política, né? Falando, né, pelo respeito ao cidadão, pelo fim da poluição e no final eles mesmos com a poluição sonora e além dos papeizinhos na rua, né? E na imagem ainda tem lá a poluição da fumaça atrás. Alguns efeitos, isso por estudos comprovados, né, efeitos danosos pelo excesso de ruído, né, ou seja, de estar exposto a altos níveis de decibéis, surdez permanente, surdez temporária, perturbação do sono, esse é o principal, né, modificação do humor e perturbação no relaxamento mental. Quem de vocês aí que já trabalhou ou trabalha numa empresa onde tem o barulho do maquinário, né? Barulho muito forte, de compressor, de serra ou algo assim, a pessoa fica o dia inteiro perto desse barulho. Quando chega de noite, a pessoa não consegue relaxar, não consegue descansar. E às vezes a pessoa, acho que é o pior de tudo, a pessoa dormir e sonhar que está trabalhando e levantar para ir para o trabalho, né? Acho que isso é a pior parte, né? E fechou, né? Resolução aqui dá para passar, que entra, né, o cumprir o nível mínimo de pressão emitida por buzina, mas não vejo cair no teste do Detran isso. Dei uma revisada lá na apostila também. E o 230 aqui que fala sobre escapamento, para a gente finalizar aí, né? Ou seja, se você for... Tem um vídeo que eu mandei no grupo lá falando sobre escapamento, né, esportivo, se gera infração ou não. Lá no artigo 230 ele menciona, né, você transitar com o veículo. Isso tanto para carro quanto moto. É a infração que a galera acaba levando aí até mesmo com escape esportivo. Sem equipamento obrigatório, este estando ineficiente ou inoperante. Com equipamento obrigatório em desacordo com estabelecidos pelo CONTRAN. Com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente e inoperante. Né? Então acaba se levando uma dessas infrações por estar com escape alterado ou com escape esportivo. Mas essa questão de escapamento, como a gente menciona lá, em legislação também é algo bem contraditório, né? Porque tem um vídeo lá, assistam lá um vídeo de um especialista mencionando,
Ele fala lá, né? Sem equipamento obrigatório. O equipamento escape entra com o equipamento obrigatório, mas tem as curvas, tem o abafador, o esportivo também vai ter, né? Então, aí estando ineficiente no operante, se ele está ineficiente no operante, por que é comercializado? Por que é permitido a venda? É algo bem contraditório. Com componente obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, então se ele não está dentro das normas do CONTRAN, deveria ser fiscalizado a fábrica e não deixar a fábrica produzir um equipamento desse, né? E com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente no operante. Com descarga livre é aquela pessoa que tira o escapamento, que serra lá, tira o abafador, seja no carro ou na moto, ou até mesmo o escapamento, né, ineficiente no operante, entraria com escape furado, né? Quando o escapamento está bem velho e acaba furando, aí poderia entrar como infração. Fica bem contraditório. Quem tiver interesse, dá uma assistida naquele vídeo lá que eu mandei para vocês. Na minha opinião, se é proibido, eles deveriam cortar na raiz, né? Tirar do comércio, né? Proibir na comercialização. Escapamento esportivo e por aí vai, né? E daí dá para a gente parar aqui. A gente continua com poluição visual na próxima aula. Beleza, pessoal? Acho que dá para parar por aqui, né? Basicamente isso. Então paramos aqui em poluição visual. Beleza?